falo por que eu decidi migrar de área, né? E o que eu fiz para migrar de área. E já tô 8 meses aí na área da tecnologia. Bem, até. Tô de férias com 8 meses. Então, vou contar. Larguei o salário de R$ 6.000 para ganhar R$ 2.000 na área da programação. Essa é a minha história. Se você gostar, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Então, o ano era de 2025, quando eu decidi que eu ia migrar de área profissional. Eu trabalhei basicamente 5 anos da minha vida em uma filial e 2 anos em outra filial, totalizando 7 anos. Meu primeiro trabalho aqui nessa cidade foi no Atacadão, justamente. Todo homem que basicamente que não é herdeiro e que não é filho de papaizinho, que decide pelas suas próprias mãos ganhar o sustento da sua família, provavelmente em algum momento da vida precisou trabalhar em um supermercado. E o meu caso foi o Atacadão, né? Trabalhar em mercado não é uma função fácil, digamos, de uma função, né? Não é fácil trabalhar em mercado, mas muitas das vezes é necessário. Um cara que eu gosto bastante de assistir é o Bistecoin. E o Bistecoin fala que ele trabalhou no Atacadão. Tem até um episódio lá bem triste, mas que ele conta de uma forma que ficou até engraçado. Mas eu trabalhei basicamente 7 anos da minha vida, 5 anos e pouquinho foi dentro do Atacadão. E os outros, até completar os 7 anos ali mais ou menos, foi em outra filial, que não é Atacadão, mas também é supermercado. Eu vou contar um pouco dessa história e aí eu falo por que eu decidi migrar de área, né? E o que eu fiz para migrar de área. E já tô 8 meses aí na área da tecnologia. Bem, até. Tô de férias com 8 meses. Então, vou contar aqui minha história para vocês. Em 2000 eu comecei no Atacadão, né, como repositor. E aí, como a minha filial era uma filial nova que tinha acabado de abrir, eu via muita oportunidade na questão de crescimento profissional, né? Então eu queria ganhar mais dinheiro. Por que eu queria ganhar mais? Tinha acabado de chegar na cidade, não tinha renda nenhuma, tinha ali meus 18 anos e eu precisava ganhar, me estabilizar financeiramente para depois seguir o que eu queria, né? Então esse foi meu plano, inicialmente. Minha estratégia foi me estabilizar financeiramente e aí logo em seguida fazia o que eu realmente queria, né? Só que quando eu iniciei como repositor no mercado, eu vi a oportunidade de crescimento. Então eu fui crescendo dentro do mercado. Fui crescendo. E aí foi surgindo oportunidades até eu assumir um cargo de gestão e logo depois, com um cargo de gestão, assumir um cargo de gerência. Então, pra te ver. Então, consegui nesses 5 anos aí, deu mais ou menos 4 anos até eu assumir um cargo de gerência, mais ou menos, né? E foi bem legal. Trabalhar em mercado não é fácil, mas muitas vezes, como eu já repeti, né, é necessário. Mas tem pontos positivos que você consegue tirar dessa área profissional, né? Um dos pontos positivos que eu tirei, principalmente, foi atendimento ao cliente. Então, a minha filial tinha bastante treinamento sobre atendimento ao cliente, né? Então, você acabava tendo bastante treinamento, então você ia se desenvolvendo nessa área, né, de atendimento ao cliente. E toda atividade profissional tem atendimento ao cliente, né? Toda. Então toda empresa só vive porque em algum momento alguém compra e alguém vende. Então o atendimento ao cliente ali tem. E um dos pontos positivos que eu aprendi muito bem ali, acredito eu, foi o atendimento ao cliente. Então um dos pontos positivos de trabalhar em mercado é pela rotatividade de pessoas, circulando ali você acaba tendo vários perfis de pessoas e formas de tratamentos diferentes. Então esse foi um ponto positivo que eu acabei aprendendo. A outra parte, com o crescimento profissional, eu fui aprendendo a trabalhar com gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, trabalhar com um dos maiores recursos do mundo, né? Pessoas. Então, uma empresa que se dão muito bem hoje, é porque elas têm um time muito bom. Então, pessoas, trabalhar com pessoas, saber gerir um time de alta performance, como diz aí os gurus, né? Então eu trabalhei com um time de vendas, então o meu time de vendas era responsável por entregar metas e metas e metas e metas e metas. Minha função era contratar, demitir, dar feedback, treinamento,
acompanhamento, então toda essa parte de gestão de pessoas que envolve contratação, a parte administrativa, quanto a parte operacional eu também dava suporte. Então esse foi um dos outros pontos principais, que é a gestão de pessoas. Uma coisa que eu mais gostei foi ter a possibilidade de trabalhar com perfis diferentes de pessoas, né? Então eu trabalhava com uma pessoa que tinha 18 anos, com uma pessoa que tinha 60 anos, 40 anos, 50 anos, na mesma função, desempenhando a mesma função, com o mesmo salário. Então aí você já vê, né? Então em algum momento da vida, alguém já trabalhou no mercado. Se você não trabalhou ainda, agradeça, porque não é fácil. Não é fácil trabalhar em mercado, mas assim, para quem necessita, é uma experiência, e se você souber aproveitar, você consegue tirar alguns aprendizados muito importantes dessa atividade profissional. E aí, quando eu decidi migrar de área, em 2015, 2025 eu decidi migrar de área profissional, né? Eu já tinha traçado esse plano muito antes, né? Então eu já vinha juntando uma grana muito antes, já vinha me estabilizando financeiramente muito antes. Decidi migrar de área. Aqui na minha cidade tem um curso muito bom, que é de profissionalizante. É um curso reconhecido no estado inteiro, praticamente, de Santa Catarina. E aí você faz esse curso e no final do curso ele te dá a possibilidade de apresentar um pitch para todas as empresas. Então o meu grupo foi lá, apresentou o pitch, foi bem da hora, uma experiência muito válida. E logo após que terminou o curso, no último dia que era para apresentar o pitch, eu decidi assim, é hoje que eu vou pedir a conta. Conversei com já vinha conversando com meus superiores, né, quando eu comecei o curso, e falei, tal dia eu quero pedir minha conta, tal dia eu quero pedir minha conta. E aí os meus superiores ajudassem ela a contratar alguém, treinasse essa pessoa para ficar no meu lugar, e assim ela conseguiria me dar a minha rescisão. E aí, 7 anos de rescisão, deu um valor legal. Decidi que, pronto, naquele dia da apresentação do pitch, eu pedi rescisão, né, deu tudo certo, a gente fez a rescisão. E aí, salvo engano, foi no dia 17 de setembro. Foi dia 17 de setembro. Foi alguns dias antes de eu completar ano, né? Que eu completo ali em setembro também. Foi alguns dias antes. E aí eu decidi pedir a conta do trabalho, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Recebi a quantia, que não foi pouca, né? Por assim dizer, foi uma quantia legal. E aí eu decidi assim, cara, agora eu vou esperar as empresas a entrarem em contato comigo, né? Porque eu fui um excelente aluno no decorrer do curso, apresentei um pitch legal, só que eu tava vendo que as empresas não estavam entrando em contato. No curso eles montam um dossiê da gente, né? O horário que você chega, o horário que você sai, as entregas que você faz, como que você é o seu comportamento dentro de sala de aula. Então eles montam um dossiê e mandam para essas empresas. E as empresas entram em contato com o candidato, né, mediante o pitch lá, e tal, se vai ou não contratar esse candidato. E aí passou 2 semanas, nenhuma empresa entrou em contato. Por que nenhuma empresa entrou em contato? Fiquei sabendo um mês e meio depois. Os dossiês não foram enviados de ninguém. E aí muitos dos meus colegas fez o que eu não estava fazendo ainda. Na hora que terminou o curso, eles já começaram a mandar currículo. Começaram assim, que nem umas bestas enjauladas saindo. Começaram a mandar currículo. E eu fiquei esperando, né? Esperei ali umas 2 semaninhas mais ou menos. Uma semaninha mais ou menos, foi. E aí, como eu vi que nenhuma empresa estava entrando em contato, e eu já via algum dos meus colegas já sendo contratado, e eles falando pra mim que foi mandando currículo, né, e tal, vendo as vagas onde que tinha, mandando currículo, cara, eu não esperei, eu comecei a mandar. Igual uma besta enjaulada, também. Mandei. Aí 2 empresas entraram em contato comigo para marcar uma entrevista. Marquei a entrevista. A primeira que me mandou e já disse que queria conversar, eu já acertei com ela. A outra eu já descartei, né? Apesar da outra ser uma empresa muito maior, muito mais grande em questão de estrutura, de tempo, de vida, né, de empresa, eu decidi ficar com a empresa que entrou em contato comigo primeiro. E essa empresa é um pouco menor, mas também é uma empresa de tecnologia e tal. Tem um sistema aí legado gigantesco, muito completo mesmo. Não querendo fazer propaganda da empresa aqui, mas é um sistema foda pra caramba. Muito bom mesmo. Assim, eu conheço pouco de sistemas, né?
tipos de sistemas, formas de sistemas, mas assim, pelo pouco que eu conheci, pelo pouco que eu já vi do sistema, ele é muito completo, muito, muito completo. Não só a melhor referência para dar esse feedback, né, para empresas, tipo assim, é o melhor sistema. Não sei, não conheço outros, mas o pouco que eu sei da minha empresa, cara, eu já acho foda pra caralho. Muito foda, muito foda. E aí a primeira empresa que entrou em contato comigo, cara, ela entrou em contato, salvo engano, comigo na quinta-feira, na terça-feira da semana seguinte eu já tava trabalhando. Na terça-feira da semana seguinte eu já tava trabalhando. Tipo assim, foi uma coisa muito rápida, muito, muito rápida mesmo. E assim, cara, já tá 8 meses lá, e agora eu vou contar por que eu tô de férias. Calma, mas antes disso eu vou contar duas coisas que você tem que fazer, principalmente quando você quer mudar de área. E se for para a área da tecnologia, uma terceira coisa. A primeira coisa, tenta montar uma reserva financeira. Porque no meu caso, eu tinha esposa e filha que dependia inteiramente do meu recurso financeiro. Então eu já fui me organizando financeiramente para que, se caso eu precisasse voltar para a área e não arrumasse nada na área de tecnologia, eu conseguiria ainda passar uns 6 a 1 ano sem precisar trabalhar, mantendo as contas do mesmo padrão de vida que a gente estava levando, que não era um absurdo, né? Um cara sozinho, com salário de 6 mil reais, manter uma casa com uma filha, nos dias de hoje é muito difícil, não é fácil. E aí, com a minha rescisão, com o pouco dinheiro que eu tinha guardado, eu conseguiria passar até 1 ano com o meu estilo de vida do jeito que estava, sem precisar alterar, sem diminuir, mantendo todas as contas em dia e tal, tal. E aí, primeira dica é essa, cara, reserva financeira. Tenha uma reserva financeira. Se você é solteiro, mora sozinho, cara, tenha uma reserva financeira. Porque assim, eu vou sair, por exemplo, do mercado, que era o meu caso. Eu quero passar 6 meses procurando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. E detalhe, pode aparecer oportunidades, que é o meu caso, que é recebendo muito abaixo do que eu recebia. Então eu recebia 6 mil, tô recebendo 2, né? 2. Então assim, é 33% do que eu já recebia antes. Então assim, saber dividir, ter essa reserva até mesmo para complementar o seu estilo de vida é muito importante mesmo. Então essa é a primeira dica, reserva financeira. A segunda dica, tenha um plano muito bem definido. O que você vai estudar, quando você vai estudar, quais os horários, quando, porquê. E aí sim você, por exemplo, cara, eu me encontrei, né, realmente na área da tecnologia. Eu não quero ir para a área da tecnologia, que nem um amigo meu, quero ir para a área de concursos. Cara, vou estudar 6 meses, tá ali, tomar uma base legal. Depois de 6 meses tem uma reserva financeira. Consigo ainda trabalhar e estudar? Não consigo. Então, cara, 6 meses. Se você já está perto do seu concurso, cara, foca. Então, reserva financeira e planejamento de estudos. Essas duas coisas, tem que ter. Tem que ter. Não adianta. Por exemplo, você vai... tem a reserva, mas não tem um plano de estudo. Então, você vai pedir a conta, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, quando fazer. Ou já está estudando, mas não tem a reserva financeira. Então você tem o conhecimento, mas não consegue, tipo, receber uma oportunidade de estágio, receber uma oportunidade de suporte, porque o seu salário, tipo, dependendo do que você ganha e de quanto você gasta, esses dois pontos podem ter como empecilho de você não conseguir migrar de área. Esses dois pontos podem ser um dos dois pontos que podem impedir você de fazer uma migração de área, né? Área profissional. Pelo menos assim, na minha visão, tá? Pode ter outras estratégias, mas assim, a minha visão, você precisa ter essas duas coisas muito bem definidas e as duas coisas têm que andar juntos, lado a lado, né? E a terceira, para quem quer ir para a área da programação, no seu cronograma de estudos, cara, foca em uma única linguagem. Não tenta estudar, por exemplo, que eu conheço algumas pessoas, né? Tentaram estudar Java, React, JavaScript, Python, C Sharp, tudo junto, um pouquinho de cada. Para que a vaga acaba de aparecer, não, eu tenho um pouco de conhecimento e tal, não tem aquele conhecimento mais aprofundado. Então, se vem um teste mais aprofundado, a pessoa não sabe, a pessoa não consegue desenvolver, porque ela ficou pingando de linguagem em linguagem e não conseguiu focar em uma só. Então, escolhe uma única linguagem. Se você quer migrar de área realmente, eu te aconselho,
procura uma linguagem que não seja fácil. Muitos vão dizer assim, cara do céu, como assim? Todo mundo fala para começar com Python, que é a mais fácil. Cara, mas se você quer migrar de área para a área de tecnologia, assim, as pessoas que me pedem um conselho, cara, como que tu conseguiu, né? Cara, eu sempre digo, comece pelo mais difícil, porque se você conseguir ultrapassar a barreira do mais difícil, que é uma linguagem difícil, uma linguagem mais robusta, digamos assim, é, a lógica vai vir com facilidade, apesar de que você deveria começar apesar de que você deveria começar pela lógica de programação e depois por uma linguagem, né? Escolha uma linguagem e eu sempre aconselho, cara, pega uma difícil já. Pega uma difícil porque quando vier uma linguagem fácil, você já está acostumado. Então, tipo, e se for uma difícil e você não conseguir ultrapassar aquela barreira ali, significa que talvez você esteja mirando na área errada, cara. E ter a maturidade de saber que talvez isso não seja para você é muito importante e faz total diferença. No seu dia a dia, você vai ver aquilo todos os dias, todo momento. Então, se você vai pegar uma situação e que você não consegue resolver, e olhando para aquela situação, cara, eu não consegui resolver, você trava, talvez você está escolhendo a área errada. Mas é claro, né? Sempre eu digo, cara, por mais que seja difícil, não é impossível. Não é impossível. Eu tô falando, é o que eu talvez faria se fosse você que está começando a decidir a migrar de área, né? Então eu saí do meu salário de 6 mil para ganhar 2 com esses três pilares. Tinha reserva financeira, já estava com um cronograma de estudos, porque além de fazer o cursinho de dia, eu estudava à noite para complementar também, então já tinha aí praticamente 7, 8 meses seguidos com total empenho e foco. E aí, o terceiro foi escolher uma linguagem que não é uma linguagem fácil. Muitas pessoas, muitos gurus, falam para não começarem por ela, que é pelo Java. Então, eu comecei pelo Java, né? Então, assim, pra mim não foi fácil. Nunca tinha estudado programação, sabia o básico de mexer em computador, mas, assim, sempre com muita sede, com muita vontade, né? Já tô suando, vou ligar o ar-condicionado aqui porque o negócio tá brabo. O ar-condicionado fica ali em cima, lá, ó. Lá em cima, então já vou ligar ali já pra dar uma esfriada aqui, o negócio esquentou. Tá, galera, e como que eu tô de férias com apenas 8 meses de empresa? Como uma empresa pequena, eu conversei com os meus superiores para ter a possibilidade deles me liberarem 15 dias, porque é férias escolares, então minha filha tá de férias e eu não tinha com quem deixar minha filha. Então foi negociado com a minha empresa e a empresa liberou. Essa é uma das vantagens de trabalhar numa empresa pequena. Se fosse uma empresa grande, eu certamente, provavelmente, quase 99% de certeza, isso jamais iria acontecer. Então foi a negociação com a minha empresa e a empresa liberou os 15 dias, antecipou os 15 dias de férias das minhas férias, né? Já estou perto de completar um ano e aí foi antecipado 15 dias das minhas férias. Então, esse foi o motivo do porquê que eu já estou com 8 meses e de férias. Então é isso, galerinha. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário aí, eu vou ler todos. E o que você faria de diferente, o que você faria, o que você vai fazer de diferente para sua mudança, sua migração de carreira, né? Se você não está migrando, mas se você quer entrar no mercado da tecnologia, o que você vai fazer, o que você está fazendo? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos. E falou, galera, tamo junto, valeu, fui!